Muito bem, obrigado, Ministério de Louvor, pelo apoio. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, vamos seguir com a nossa viagem, né? Nós estamos numa série de temática sobre aliviando a bagagem e já algumas bagagens foram deixadas para trás. Vamos lembrar juntos? Autoconfiança, descontentamento, arrogância, cansaço, ansiedade, não é isso? Estamos na sexta bagagem hoje que nós precisamos deixar. Qual é a bagagem? Estão lendo ali direitinho? Qual a bagagem? Muito bem. Qual a proposta dessa série de mensagens, de estudos, né? Referente ao Salmo 23. Todas essas bagagens nós retiramos exatamente do Salmo 23. Davi, ele escreve esse salmo. Ele, um rei, um guerreiro, um homem de posse. Você pode aí já abrir o Salmo 23, apesar que eu vou projetar, mas é bom que você sempre esteja com o Salmo, com a palavra de Deus aberta. Esses 6 versículos, nós estamos tirando todas essas bagagens, se eu não me engano, faltam 2, são 8 bagagens. Essa é a 6ª bagagem que nós precisamos deixar na vida. Bom, por que motivo e por que causa nós estamos falando sobre isso? Nós estamos interpretando, irmãos, que a nossa vida é uma grande viagem. Nós estamos nessa terra, vivendo um tempo aqui, não sabemos quando nós vamos morrer, mas todos nós vamos morrer, ninguém vai ficar aqui para sempre, mas temos uma peregrinação, temos uma viagem, temos um propósito de Deus nessa terra. Nós sempre falamos que a nossa terra, né, é a Nova Jerusalém, é o novo céu, mas enquanto essa terra não chega, nós estamos vivendo aqui. E viver aqui causa em nós as limitações e as aflições que a vida proporciona. Jesus diz, né, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Então, quando nós pensamos que aflições, ela pode ser qualquer coisa. E o que tem acontecido com as aflições da vida? Tem gerado pessoas doentes, enfermas. A nossa sociedade é uma sociedade doente, alto índice de suicídio, alto índice de pessoas que consomem medicamento, e muitas vezes medicamento desnecessário, se automedicam, e estamos vivendo uma sociedade muito estressante. E essa caminhada nessa vida aqui, algumas coisas nós colocamos na nossa vida, na nossa viagem, que são desnecessárias. E aí nós estamos olhando para a palavra de Deus, o que ela nos orienta em relação ao Salmo 23. E é exatamente isso que nós discutimos já algumas quartas-feiras. Por exemplo, a autoconfiança, pessoas que se acham, né, autossuficientes. Não preciso de ninguém. Eu não preciso da opinião de ninguém, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu resolvo. E muitas vezes são pessoas que vivem sozinhas, isoladas, e têm uma carga muito difícil de carregar nesse mundo. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é uma prisão do futuro. A depressão é uma prisão do passado. Geralmente, a depressão ela vem não só por questões orgânicas, mas também por questões emocionais. Traumas, dificuldades, desentendimentos, mágoas que aconteceram no passado levam essa pessoa a uma tristeza profunda no presente e ela vive o presente olhando o passado. A ansiedade é uma prisão do futuro, porque o ansioso ele sofre antes do tempo. Ele tem uma angústia no seu coração de algo que não aconteceu e ele fica vivendo aquela emoção, aquela situação, suor, palpitação no coração, não consegue dormir por causa da ansiedade, de algo que talvez nem aconteça, mas ele sofre no presente por algo que ainda vai acontecer no futuro. Nós discutimos e falamos sobre isso que essa sociedade tem produzido. Depois nós falamos do cansaço. É uma geração cansada, a juventude está cansada, tem criança, né, que já nasce cansada. Por quê? Tecnologia, a questão do computador, celular, televisão, os canais de internet, né, e os canais de TV a cabo, 300, 400, tem feito com que as pessoas venham a dormir menos, descansar a sua mente, menos tempo de sono, mais dificuldade durante o dia. E nós falamos sobre isso, sobre uma questão de uma geração e de uma bagagem do cansaço.
mas não é um cansaço por causa do trabalho, é um cansaço, às vezes, psicológico, emocional. A pessoa chega de um trabalho muito duro, ele deita no sofá, chega à noite cansado, e ele, estou exausto, estou cansado. Mas aquele cansaço físico, depois de uma boa noite de sono, no dia seguinte, o que acontece? Está tudo bem. Mas quando é um cansaço psicológico, emocional, não tem descanso, não tem noite que resolva. Então, a geração hoje é uma geração completamente cansada, por causa dessa correria desenfreada de tudo. Temos também uma bagagem chamada arrogância, né? É a pessoa que tem um sentimento sobre a outra, ela cria diferença, ela se acha melhor do que o outro e acaba vivendo essa arrogância, se isolando, não consegue se socializar, porque o que ela pensa, o que ela acha, a opinião dela tem que ser melhor do que o outro, e acaba sendo pessoas que vivem um sofrimento muito grande, andam sozinhas, né? Não tem geralmente muita companhia, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa que acha que tudo que ela diz é certo. Ninguém consegue viver assim, né? Ninguém consegue viver em que o que você faz, a pessoa está ali para querer te corrigir, dizer o que você tem que fazer. Então, é uma mala que precisa ser tirada da nossa peregrinação dessa vida. Nós temos que viver a humildade e a simplicidade, sempre dependendo do outro, sempre ouvindo os conselhos que as outras pessoas têm. Mas vamos lá, eu quero falar hoje sobre o medo, ok? Vamos falar sobre o medo, e o texto do Salmo 23 vai nos mostrar essa bagagem que precisa ser retirada de nossa vida. Viajando, né? Salmo 23, vamos ler todos juntos? O Senhor... Muito bem, vamos falar sobre a bagagem do medo. Quando nós olhamos esse texto, exatamente no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O medo é algo presente em nossa vida, principalmente com essa sociedade de incertezas. A gente não sabe, quando sai de casa, a violência, o desemprego, os problemas financeiros que atingem a todas as famílias. Não sabemos as questões da saúde, né? Se eu hoje depender de um hospital, se teria atendimento. Nós vivemos todo o tempo essa preocupação com o que vai acontecer com nossos filhos, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com as nossas finanças, com a nossa saúde. É comum qualquer um sentir dor em algum lugar do corpo e já vir aquele pensamento: será que é uma doença grave? Será que eu estou vivendo esse quadro que o meu amigo também vive? Então, o medo é algo presente na nossa vida todo o tempo. Pode parecer que não, mas na nossa cabeça sempre passa a preocupação, o receio com alguma coisa. Davi vai usar o termo pastor, e ele usa em referente a Deus. Davi se considera uma ovelha, e nós já falamos aqui que o que é ovelha? Ovelha é um animal completamente indefeso. Ele não tem garra, ele não tem presas. É um animal que precisa do cuidado do pastor todo o tempo. O gato, ele consegue se limpar, faz lá as suas necessidades em terra, não é isso? O cachorro se vira. O passarinho dentro da gaiola, você bota um potinho com água, ele vai lá, se lava. A ovelha não. A ovelha, quando se suja,
é o pastor que tem que ir lá tirar o carrapicho, é o pastor que tem que ir lá lavar, é o pastor que tem que ir lá tirar a sujeira da sua lã. Então é um animal completamente dependente. Quando o texto vai falar assim, que o pastor guia, porque a ovelha precisa de uma direção. É diferente do gado, né? O gado, o boiadeiro toca, vai tocando lá o berrante, vai falando ô, e aquela manada ali vai seguindo. A ovelha não, a ovelha segue. Então, quando o Salmo diz que ele me guia, é porque a ovelha é exatamente isso. Ela depende da voz do pastor e depende do direcionamento do pastor. Uma outra coisa característica da ovelha, ela é completamente angustiada. Se tem alguma coisa dentro do local onde a ovelha está, que é um lobo, é uma ameaça, é alguma coisa, ela não dorme. E nós falamos isso sobre o descanso. Às vezes as preocupações tiram o nosso sono. Nós somos uma geração cansada porque temos um pensamento acelerado sobre as coisas. Então a ovelha ela é completamente dependente. Quando Davi está falando esse texto, ele está se referindo a um Deus que é supridor das suas necessidades. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos entender uma coisa aqui, que depois eu passo ali o quadro para a gente poder ir mais rápido. Geralmente, quando chega o verão, devido ao sol, o local de pastagem, onde as ovelhas ficavam, costumava queimar a grama. E quando isso acontece, há uma escassez de alimento para o rebanho. É necessário que o pastor saia do local onde ele está e leve o rebanho de ovelhas para um local, para um pasto que tem alimento. E geralmente isso é nas montanhas, onde é um local um pouco mais frio, é um local onde o calor, né, não é mais tão intenso, porque lá também, principalmente em Israel, as montanhas têm uma temperatura de gelo, né, ficam congeladas, há muita neve. Então havia necessidade, quando faltava alimento para a ovelha no pasto, o pastor tinha que sair e levar todo aquele rebanho a um pasto com alimento. E geralmente essa peregrinação do pastor levava meses, e muitas vezes até dias e meses, porque ele tinha que fazer com que aquele rebanho encontrasse alimento quando havia escassez. Então, quando Davi vai falar que ele me leva para pastos verdejantes, Davi está dizendo que Deus, diante das escassez da vida, diante dos problemas da vida, era aquele que levava a ovelha, no caso ele, a um local de alimento. Então pensa comigo, o pastor deixa a sua casa, deixa o seu local de conforto e tem que levar as ovelhas para um local onde tem alimento. Levava meses para fazer isso. E ele ficava fora de casa muitos dias. E as ovelhas passavam por vales, para poder chegar no local um pouco mais alto, montanhoso. E nesses vales, nesses ambientes mais abertos, o que acontecia? O perigo do predador, o perigo do animal que veio para matar a ovelha, para devorar a ovelha. E o único armamento que o pastor tem é o seu cajado, é onde ele toca a ovelha, aonde também ele tenta se defender dos animais e das presas. Então nós temos que interpretar o que Davi está querendo dizer com esse texto. Ele está querendo dizer que essa ovelha que é levada para um local onde não tem alimento, para um local que tem alimento, ele se compara a um Deus que, diante das dificuldades e do medo, era um Deus presente que cuidava da sua ovelha. Então, irmãos, vamos aqui aplicar isso em nossa vida, ok? Medo todos nós temos, preocupação com o desemprego, preocupação com doença, preocupação com escassez de alimento, preocupações com a economia, com o dia do amanhã, com a aposentadoria, que é a discussão de todos nós, né? Estávamos até conversando hoje aí com o pessoal que estava trabalhando aqui na igreja sobre o futuro de quem ainda não se aposentou. E quem está aposentado não sabe também se vai ter grana daqui a alguns anos, se isso vai dar certo, essa mudança na Previdência, isso vai dar certo.
E quem é jovem está pagando para se aposentar, não sabe se vai ter como receber. Isso são preocupações do presente da nossa vida. Porque quem vem tentando se aposentar, caminhou a vida toda pensando nisso, hoje já tem que pensar num plano B. Porque provavelmente nós vamos ter dificuldade, tanto financeira como também de pagamento. Então temos a geração de hoje, tem que começar a pensar o que vai ser o amanhã. Essas preocupações trazem o quê? Medo ao nosso coração. E Davi está aplicando exatamente isso. Uma ovelha que não tem alimento no pasto, precisa que o seu pastor leve para um local e passe pelo vale, passe para locais de perigo, para poder levar a um pasto verdejante, onde a ovelha possa ser alimentada. Davi vai dizer que esse Deus é o mesmo Deus do pastor do campo, ele faz conosco. É o Deus que cuida de nós. É o Deus que nos leva a local de segurança. É o Deus que cuida das nossas necessidades. Davi está se comparando a uma ovelha, né? Então, no dia de trabalho, está aí o pastor, precisa cuidar do rebanho, né? Então, ele não vai voltar para casa, vai demorar, vai estar no campo por muito tempo, né? Essa é a vida do pastor, precisa alimentar as ovelhas com uma grama verde e nutritiva. Aí estão as ovelhas, o pasto está seco. E Davi está trazendo essa interpretação da vida. Essa vida de pastor, que é o pastor Deus que Davi está falando, ele vai trazer para nós, irmãos, a interpretação de que nessa peregrinação da ovelha do campo seco para o campo com alimento, Deus ele vai estar todo o tempo cuidando da sua ovelha, cuidando do seu rebanho. E esse Salmo 23 é o texto mais lido, mais decorado, todos nós sabemos, ele tem uma interpretação muito forte. Ele vai trazer para nós a segurança que esse medo que talvez esteja no seu coração, ele precisa ficar fora. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida do seu rebanho. Então, no desemprego, Deus está cuidando do seu povo. Na escassez de alimento, esse pastor, que é o Deus que ele está dizendo, ele está cuidando de nós. Por isso que esse Salmo 23 é um salmo muito forte, mas às vezes as pessoas leem e não sabem o seu significado. Ele está interpretando o pastor do campo com Deus que cuida de nós. Então ele vai dizer que esse medo, ele precisa ser retirado, né, do nosso coração. Vamos lá, mas o bom pastor não, ele conhece o caminho, está aí o detalhe. Ele sabe o caminho, ele já andou por essas trilhas muitas vezes. Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe da sua luta, Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o caminho que você tem que trilhar. Além do mais, ele está preparado, ele é um pastor, no caso Deus, ele está para agir quando for necessário. Assim, ele pode proteger e guiar o seu rebanho. Está aí o pastor, esse é o pastor do rebanho, mas Davi está falando do Deus que cuida do seu povo, ok? Davi compreendia muito bem o que era essa peregrinação. Antes de comandar Israel, ele comandava ovelhas. O seu tempo como pastor foi a inspiração para tão belas palavras. Ou seja, Davi foi pastor de ovelhas, ele era rei, era um guerreiro, mas ele cuidou de ovelhas. Então ele sabia muito bem quando ele escreveu esse texto. E ele fala isso para o Deus que estava cuidando dele. E é o mesmo Deus que tem cuidado de você, ok? Olha o Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que diz? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi conhecia que Deus era o Deus que o defendia nas dificuldades. O que o pastor faz com o rebanho, o Senhor faz conosco. Ele cuida de nós, ele cuida de nós. Nunca se esqueça, mesmo nos momentos mais difíceis, não necessitamos ter medo. Quando os pastos aqui embaixo estiverem secos, Deus nos levará a pastos, o quê? Verdejantes. Não necessitamos ficar com medo quando o Senhor quiser nos levar. Ali diz um texto, está pequeno, talvez os irmãos não consigam ler, diz o seguinte: toda montanha tem seus vales, suas encostas são marcadas por grandes perigos, e a melhor rota para se chegar ao topo, onde tem os pastos verdejantes, é somente pelos vales sombrios e perigosos. Foi isso que eu falei com os irmãos aqui, onde tem os predadores. Qualquer pastor acostumado aos campos sabe disso, ele guia seu rebanho
de modo gentil, porém persistente para trilhar através dos vales sombrios. Olha que legal essa cena aí. É exatamente isso que eu estou falando com os irmãos. As ovelhas estão se alimentando de mato verde exatamente no pé da montanha. Olha como é que tem capina para cima. Por quê? Porque no local onde eles estavam, o sol queima o alimento da ovelha. E é preciso que o pastor leve para pastos verdejantes, ou seja, locais mais distantes nessa peregrinação para alimentar as ovelhas. Novamente, Salmo 24. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, esse salmo precisa ser aplicado em todas as áreas de nossa vida. Davi está aplicando ele em todas as áreas de nossa vida. Nas lutas do dia a dia, nas doenças, nas portas fechadas e nas dificuldades que nós venhamos a passar. Nós temos um Deus que está presente ouvindo a sua oração. Você crê nisso, irmão? Amém? É para nós crermos nisso, porque é a palavra de Deus. Esse Davi que apresenta esse Deus, é um Deus que quando falta o capim para alimentar as ovelhas, ele, Deus, o pastor, nos leva por vales. Então a tribulação e as angústias da vida, elas virão sobre nós. Deus não está prometendo aqui ausência de luta, não. Deus está dizendo que a luta virá, mas Ele é um Deus presente na batalha, no deserto, com o mar fechado. Algumas pessoas pensam que ser cristão é estar ausente de luta, está completamente enganado. Esse não é o Deus que a Bíblia nos ensina, mas Ele é o Deus que está presente nas adversidades. Quando faltou alimento para a ovelha, esse pastor leva pelos vales, em locais sombrios e difíceis, que talvez você já passou. Mas mesmo pelo vale difícil, Ele é um Deus que nos leva a pastos verdejantes. Então, existe a escassez, existe a batalha, mas existe também a vitória. Esse é o processo da fé cristã. Então, se você está passando, meu irmão, escassez, deserto, está faltando alimento no pasto, confia, porque Deus está te levando para pastos verdejantes. Como Ele vai fazer isso? Ele sabe o caminho, eu não posso te dizer, mas Ele é um Deus que, segundo Davi, é um Deus que cuida do seu rebanho. Perguntas preciosas. Ousaríamos pensar que Deus nos abandona nos momentos difíceis de nossa vida? Talvez você já tenha perguntado isso. Deus me abandonou no momento que eu precisei. Você pode ter pensado isso. Iria um pai forçar o seu filho a nadar nas profundezas sozinho? Será que um pai teria coragem de abandonar seu filho num local perigoso? É uma pergunta que você precisa responder. Iria o pastor fazer andar suas ovelhas em vales escuros e sombrios e ele não está presente? Será que alguma ovelha teria condições disso? Perguntas que você precisa responder. Salmo 23. Não temerei mal nenhum. Está aí o pastor cuidando da sua ovelha. Olha o que a palavra de Deus diz sobre Jacó. Quem pode ler para mim? Gênesis 28, 15. Olha o que ele disse a Moisés. Êxodo 33, 14. Olha o que ele disse a Josué. Olha o que ele diz a Israel. Vamos ler com bastante ânimo. Vamos lá, gente. Força nisso aí. Isaías 43, de 1 a 3. Olha o que ele diz à igreja.
Mateus 28, 18, 20. Medo. Se esse é o Deus que cuida de Israel, que cuida da sua igreja, que cuidou de Jacó, que cuidou de Moisés, que cuidou de Josué, você acha que ele vai abandonar você? Não. Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando de nós. Porque a palavra dele não volta vazia. A palavra dele se confirma a cada dia. Davi tinha certeza de quem era o Deus que ele servia. Porque quando ele escreve esse salmo, ele fala exatamente isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele se compara às ovelhas num lugar perigoso. Ele diz, eu não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmãos, nós precisamos avivar no nosso coração a certeza de que Deus está presente nas nossas lutas. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Nós temos um Deus que guia o seu povo, guiou os profetas, guiou os seus discípulos e guia a igreja. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então pode vir lei, pode vir mudança cultural, pode vir estatuto, pode vir o que for, Deus vai continuar sendo o mesmo, cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo, porque Ele é um Deus presente, assim como Davi colocou. Não temerei mal nenhum, e é nenhum mesmo. E por mais que você esteja passando o vale, você precisa confiar que é no vale que Deus está conosco. Nós não podemos abaixar a cabeça, nós não podemos recuar, nós não podemos desistir, porque temos um Deus que nos diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus nos tira de lugares de sequidão, nos leva a pastos verdejantes, mas no caminho, nos momentos mais difíceis, Ele estará conosco. É a promessa dEle. Então o desemprego bateu, meu irmão, levanta a cabeça, confia que Deus é contigo. As coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, dobra teu joelho, ora pela sua família, ora pela sua saúde, pede a Deus para entrar na batalha com você, mas saiba de uma coisa, é no vale, é nas lutas, é na dificuldade que Deus faz milagres. O milagre aconteceu porque o mar ficou fechado. Desceu maná do céu e teve nuvem para cobrir do sol, porque era deserto. Então os milagres de Deus acontecem na hora que a gente menos entende, porque Ele é Deus do impossível. É quando a gente entende e vê, não vai dar, aí que dá. Então essa visão Davi tinha do seu pastor. Ainda que eu andasse pelo vale, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. Era a convicção dele. Essa convicção você precisa ter no seu coração. Que o Senhor assim nos abençoe nessa noite. Vamos jogar fora qual a bagagem hoje? Não joga fora não, né? Bota lá no cantinho, né? Bagagem a gente não pode jogar fora. Mas deixa, não precisa carregar não. Nós começamos essa série falando sobre viagem, né? Aquele pessoal que sai botando aquelas malas, vai passar 2 dias, aí leva uma mala para um mês inteiro. Não, porque pode faltar isso, pode faltar aquilo, o carro fica pesado. Se vai de avião, vai pagar uma taxa extra de coisas que não vai nem abrir na viagem. E às vezes a nossa vida está assim. Nós estamos carregando emoções, sentimentos, se machucando pessoas, criando problema onde não tem, com uma bagagem pesada, desnecessária nessa vida que você está levando. Então, irmão, autoconfiança, medo, cansaço, ansiedade, descontentamento, aquele pessoal que só reclama, não agradece. E agora o medo precisa ser tirado de nossa vida. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Que a nossa alma fique mais leve, mais tranquila. E mesmo quando o medo vem abater no seu coração, você confie que o Senhor pode fazer milagres. Vamos colocar em pé nesta hora, Ministério de Louvor. Vamos adorar o nosso Deus, vamos falar com Deus nessa noite. Quero que você feche seus olhos, o Ministério de Louvor está chegando. Coloque o seu medo aí na sua mente. Pensa alguma coisa que tem tirado a sua paz, que tem incomodado você, que tem tirado o seu sono, que você tem sentido que tem que mudar. Alguma coisa que tenha te colocado assim, a ansiedade, tristeza, aquela mala pesada que você sabe que na sua vida você não precisa carregar, mas ela apareceu aí na bagagem e você quer jogar ela fora. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Deus sabe que você precisa, mas conversa com Deus nessa hora. Fala com o seu pastor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Não temerei mal nenhum. Fala com Ele, coloca diante do Senhor a sua luta, a sua dificuldade, para que Ele possa
cada dia mais cuidar de nós. E saia daqui confiante, porque mesmo diante do medo, Ele está presente, está cuidando de você. Senhor, eu quero render graças a Ti nessa noite, porque a Tua palavra produz em nós esperança, paz. Eu quero Te agradecer, porque Teu Espírito reanima nosso ânimo. O Teu Espírito, ó Deus, renova nossas forças. O Teu Espírito transforma a nossa mente. E nós podemos sair daqui nesta noite com a certeza de que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Nessa noite nós temos a certeza que Tu és um Deus presente no tratamento médico. Tu és o Deus presente no momento de desemprego. Tu és o Deus presente no momento de crise na família. Tu és o Deus presente quando as portas estão fechadas. Tu és o Deus presente quando nos falta algo. E nós não temos medo, porque Tu estás conosco. Que Tu coloque no coração dos Teus filhos, ó Deus, essa certeza de que não é economia, não são pessoas que ditam as regras, mas é Deus que dita a regra em nossa vida. Tu és aquele que tem a última palavra, Tu és aquele que tem a última informação, e é do Senhor que vem a nossa vitória. Que possamos sair daqui com isso no nosso coração, que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa o Teu povo, toma em Tuas mãos cada vida que aqui está. Abençoa, Senhor, as crises, os momentos difíceis, os medos que a vida produz, e coloca no coração dos Teus filhos a certeza de que virá pastos verdejantes, e que haverá um tempo em que toda luta, toda dor e todo sofrimento cessará para a glória do Teu nome. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o que eu oro e Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.